Glória a Deus, aleluias, sejam bem-vindos. Meus irmãos, boa noite. Vai compartilhando a live, já já damos início. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o Aleluias, paz do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Aleluia, vai compartilhando essa live. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite especial. Essa live é uma live extra, fora do nosso cronograma, e estamos aqui. Só que eu quero que você chame aí todos os alunos da EBD, todos os irmãos, amigos, para interagir conosco nesta noite abençoada que tem nos dado o Senhor. Já estamos aqui com o nosso amigo presbítero, professor da nossa EBD, o Marcos Vinícius. Boa noite, servo de Deus. Paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor, pastor. Tudo na bênção? Graças a Deus, tudo bem. Seja O senhor bem-vindo, está bem? Vinícius. Estou bem, graças a Deus. O dia hoje foi bem corrido, mas estamos aqui quebrado. Fui dar uma de pintor hoje
mas estamos Meu aqui Deus, eu tô nessa firmes e mesma aí também aqui em alegres. casa. É. Meus irmãos, deixa eu explicar esse trabalho desta noite. Está aí na nossa descrição, retrospectiva da EBD, do segundo trimestre, as 13 lições. Eu não sei o que a gente vai arrumar hoje, Vinícius, mas falar 1 hora e 20 de 13 lições é só Deus na causa, né? Com Mas eu já certeza. quero agradecer os nossos irmãos que estão online conosco. Eu vou pedir que vocês compartilhem essa live, tá? Para que o número de maior pessoas possa estar aqui, porque serão edificados. Vinícius, o Amém. nosso segundo trimestre, nós falamos sobre o livro dos Salmos, né? Os Sim, seus 150 capítulos, fazendo um resumo sobre vários capítulos. E tem muita coisa boa que nós aprendemos nessa lição. E nós queríamos falar de tudo que aprendemos, mas nós vamos ter que fazer um resumão de cada lição para trazer uma explicação. Então, irmãos, eu quero que vocês. Só vou pedir uma coisa, tá? De repente eu fale isso várias vezes durante a live. Eu só vou pedir que evite as figurinhas. Digita, tá? Mas evita as figurinhas. Por quê? Quando nós estamos dividindo tela, as figurinhas, ela atrapalha, ela puxa muito a internet e acaba as pessoas que estão nos ouvindo tendo dificuldade. Antes de nós iniciarmos, eu quero saber se todos vocês que já estão conectados, se estão escutando bem, se o áudio está perfeito. Dê um ok para gente. Vinícius, dê um bem-vindo enquanto sim. os irmãos vão falando aí ao povo de Deus. Amém, amém. Pastor, só para comunicar aqui que a Jéssica está anotando aqui as perguntas, se os irmãos quiserem fazer. As Sim, já vou perguntas falar a Jéssica sobre está anotando. isso. Maravilha. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como o pastor acabou de falar, trimestre passado nós passamos aí 3 meses aprendendo sobre o livro de Salmos. 3 meses é um tempo muito curto para a gente falar sobre 150 salmos que nós temos na Bíblia, né, pastor? É muito curto, Verdade. mas as 13 lições que nós falamos foi de suma importância. Aprendemos bastante sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu aprendi, pastor, nesse trimestre, é que se a gente quer aprender a orar, é só ler o livro de Salmos. Leia Verdade. o livro de Salmos que a gente aprende a orar, né? Se a gente quer sabedoria, leia o livro de Provérbios. O livro de Salmos é para quem não sabe como orar, é só ler o livro de Salmos que a gente aprende a orar. E hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre essas 13 lições. O tempo é curto, vamos ver o que Deus tem para a gente, mas acredito que vai ser muito edificante. Amém, pastor? Amém. Irmãos, como o Vinícius já falou, a nossa irmã Jéssica, ela estará anotando perguntas. Eu quero que você faça perguntas, se gerar dúvida, em cima do assunto, tá bom? Eu e o Vinícius não iremos responder aquilo que não tiver no contexto, tá bom? Qualquer pergunta extra, quando a gente vai falando sobre o livro de Salmos, vai falando sobre cada lição, vai gerando dúvidas. E anote essas dúvidas, nos mande no privado. E aí a gente tira essa dúvida. Quando for fora da lição. Relacionado às lições, faça a tua pergunta, que a Jéssica está lá do outro lado, está anotando essas perguntas e nós, no final, vamos dividir aqui e a gente vai tirando dúvida. É claro que na maior parte das vezes, quando lecionamos, não existe dúvidas, porque tentamos explicar, né, Sim. compassivamente, da melhor forma possível para não gerar dúvidas. Vinícius, todo mundo deu um ok aí, diz que está legal. Nosso irmão Antônio queria estar conosco lá presente na igreja. Irmão Me Antônio, mandou mensagem ele. é maravilha, é tudo de bom, né? Um assunto como esse, estar presente falando é muito gostoso. Estará ao vivo, né? Teus irmãos. Mas não foi possível, estamos aqui. Ele colocou aqui, ó, 10 minutos de cada, 2 horas e 10 minutos. Que é isso, irmão Antônio? Não dá isso tudo, não.
10 minutos são 13 lições, daria o quê? 1 hora e... Ih, rapaz, é isso mesmo. 2 horas, pastor, Meu verdade. Deus. Essa live eu pretendo fazer com 1 hora, 1 hora e 20, tá? No máximo até 8 e Então a meia. gente vai. Verdade, senão não sobra a Eu não tinha garganta para tentado fazer para o isso. clamor da meia-noite. Na Também, minha né, pastor? contabilidade, eu não sei qual a conta que eu fiz aqui, que estava dando 1 hora e 20. Mon Antônio é bom na matemática. Obrigado, Mon Antônio. Deus abençoe. Meus irmãos, temos aqui 18 pessoas, né? Conectado conosco é pouco, tá? Pouco que nós temos muitos alunos da IBD. Então, dê uma chamada aí, você que pertence ao Gideão, você que pertence aos jovens, você que pertence às irmãs, manda um áudio lá, irmãos, pastor está ao vivo na live, fazendo uma retrospectiva do trimestre passado, tá bom? Presbítero Leandro chegou aí. Deus abençoe, meu filho, paz, Alex Alcide. Vamos dar um bem-vindo aqui, né? Os abençoados que estão conosco. Só um segundo. Está conosco a Sara Santana, nossa jovem, Deus abençoe. Vamos orar pelo irmão da Sara, né? Está com coronavírus e nós estamos aqui intercedendo. Irmã Ilza, irmão Antônio, irmã Lucielen, Deus abençoe toda a família Arruda, José Roberto, Célia Lopes, um beijão para o meu amigo, irmão José. Glória a Jesus. Pastor Elcio, nosso professor. Rapaz, Pastor falta Elcio é botar bênção. Pastor Elcio aqui nessa live, né? Pastor Elcio é professor nato. A gente tem que parar para ouvir esse servo de Deus. Pediu uma folga aí, mas está preparado. Está conosco a Pastor Elcio lembra muito Jéssica, meu avô, pastor. é, É, bastante. os ancião, né, firme. E interessante, Vinícius, que durante toda essa pandemia, Pastor Elcio não largou o altar um dia. Homem de fé, Ele né? tá Que Deus firme. lhe proteja e lhe dê saúde cada dia mais. Que Joseli bênção. Santos, Deus abençoe. Raimara, Deus abençoe vocês três, ligado conosco. Mistério, né, Raimara? José Roberto, Deus abençoe. Irmã Dilma Cardoso, irmã Maria Aparecida, glória a Jesus. Irmã Célia Regina. Então, esses são os irmãos Leandro, Paula, conectados conosco. Meus irmãos, então vamos lá. Deixa eu citar para vocês os temas das nossas lições. Lição 1, Salmos, um guia devocional para o cristão. Lição de número 2, Jesus Cristo e missão nos Salmos. Lição 3, o Supremo Bom Pastor. Lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Lição 6, um chamado ao arrependimento. Lição 7, confiança em tempo de aflição. Lição 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Lição 9, um chamado à adoração e um alerta. Lição 10, rendendo graças ao Senhor. Lição 11, celebrando a palavra de Deus. Lição 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. E lição 13, orando pela... Jesus, as vistas tá ruim. Orando pela intervenção Intervenção divina. divina. Amém. Meus irmãos, então vamos dar a oportunidade aqui o nosso presbítero Marco Vinícius, que vai estar fazendo aqui um resumão, né? Um resumão da lição de número 1. Tenha liberdade, Amém. irmão Vinícius. Fique à vontade. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Pastor, tem um rapaz Amém. aqui, presbítero, Silvio Diniz. Ele é madureira aqui de São Pedro. Oh, glória. Trabalhei com ele ali na Coca. É bênção, é bênção. Rapaz, é bênção. Silvio, seja Maravilha. bem-vindo. Deus abençoe você e sua família. Amém. Pastor, Seja lição de bem-vindo. número 1. Lição de número 1, meus amados. Vocês que têm aí a revista, acompanhe, por favor. Lição de número 1. Nós estaremos falando aí sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. Como eu já comecei falando aí no início, Salmos é um livro que nos ensina a orar. Nós vamos ver muitas orações
dentro do livro de Salmos, e até o título, na capa da nossa revista, diz uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, se a gente quer aprender a orar, é só ler o livro de Salmos. O título da lição de número 1 é Salmos, um guia devocional para o cristão. O textuário diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor com harpa, e com harpa e a voz do canto. Salmo 98, verso 5. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. A verdade aplicada, pastor, a gente não vai ter muito tempo, né, para falar, mas a verdade aplicada mostra-nos a importância do livro de Salmo, ou do livro de Salmos, para a nossa vida. Ela diz o seguinte: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Então, a verdade aplicada já nos mostra a importância que esse livro tem para as nossas vidas. Salmos, em hebraico, para questão de conhecimento, é Sefer Terrilim. Sefer é rolo ou livro, e Terrilim é Salmos, em hebraico. Então, o nome dado para Salmos em hebraico é Sefer Terrilim, livro de Salmos, o livro de adoração. Salmos, ele é o inário do povo de Israel. Assim como nós temos a nossa harpa cristã, para o povo de Israel, Salmos é o inário. Amém. Né? Eles cantam os livros, cada salmo que nós temos na Bíblia. Salmos é dividido em 5 partes. Primeira parte, do Salmo 1 até o Salmo 41. Segunda parte, Salmo 42 até o 72. Terceira parte, Salmo 73 até o 89. Quarta parte, do 90 até o 106. E quinta parte, 107 até o Salmo de número 150. Essa divisão, pastor, em 5 partes, é interessante porque é em homenagem aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele é dividido em 5 partes justamente para fazer essa homenagem à Torá, aos 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os Salmos, é interessante, pastor, que os Salmos falam da nossa vida, ou das nossas vidas. Nós vamos ver muito no livro de Salmos as palavras angústia, sofrimento, livramento, vitórias, conquistas, lutas, batalhas, enfim. O Salmos é um retrato da nossa vida. Por diversas vezes nós vamos ouvir, ver, ler essas palavras. Então, quando nós lemos o livro de Salmos, nós estamos lendo a nossa própria vida. Isso é interessante. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente está lendo a nossa própria vida. E os Salmos são tão importantes que na última ceia, provavelmente, o Senhor Jesus ele tenha cantado o Salmo de número 118. E olha a importância do Salmo. Até o Senhor Jesus cita Salmos. Na cruz, Aleluia. por exemplo, quando crucificado, ele citou o Salmo 22, verso 1, e o Salmos 35, verso 5. Por que me desamparaste, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos. E olha a importância desses Salmos, até o Senhor Jesus Cristo citou os Salmos. Pastor, sobre data, para a gente fechar aqui. A data e a autoria dos Salmos tem sido objeto de pesquisa acadêmica durante séculos. Não há uma data exata. Alguns estudiosos dizem que a autoria dos Salmos compreende um período de cerca de 1000 anos. Começou a ser escrito em 1410 e terminou em 430 a.C. Então, a data, a gente não tem como falar ou precisar, né? É só uma ideia que a gente tem. Tem sido objeto de pesquisa acadêmica, mas não tem como eu chegar aqui e falar, durou tanto tempo, foi escrito em tanto tempo. Então, se a Bíblia não diz, eu aprendi, quando a Bíblia não fala nada, eu tenho que me calar, né?
Então, se a Bíblia não diz, Verdade. eu não posso afirmar nada. Então, pastor, basicamente, Salmos é isso aí. Salmos é um livro de devocional para as nossas vidas, é um livro onde nós aprendemos a orar, né? É um livro que retrata a nossa vida, fala muito das nossas vidas, fala sobre angústia, perda, conquistas, vitórias, e basicamente é um retrato das nossas vidas. É o Glória livro a de Deus. Salmos. Amém? Amém. Irmãos, então estar aí, você que está chegando agora, quem sabe você não teve a oportunidade aí de acompanhar todo o segundo trimestre as nossas lições. Então, essa primeira lição faz um resumão do que é o livro de Salmos, para que você possa ter um bom entendimento. A lição de número 2, nós temos como título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Então, eu quero iniciar aqui pelo texto áureo, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essa lição de número 2 aborda-se assuntos de 3 salmos, que é o salmo de número 2, o salmo de número 22 e o salmo 110. Eu quero falar alguma coisa nesse pouco tempo. Na página de número 10, você que tem um exemplar, eu quero falar sobre o sofrimento e o desprezo, as afrontas. Lá em cima na nossa lição diz: o sofrimento e o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. É muito importante nós atentarmos para esse assunto, Vinícius. Qual é a causa pela qual nós, como seres humanos, como servos de Deus, impedimos o que Deus tem na nossa vida? Por que que nem tudo que Deus tem em nossas vidas se concretiza? Quando eu estava fazendo aqui uma leitura rápida, dentre tantas coisas boas de cada lição, eu foquei nisso aqui. Porque diz que o sofrimento e o desprezo que Jesus ele teve, as afrontas, elas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Então eu quero fazer uma alusão àquilo que tem impedido a missão de Deus se cumprir na nossa vida. Eu vejo tantas pessoas dizer: eu não aguentei a luta, abri mão, entreguei meu ministério, entreguei a igreja, entreguei o cargo. No meu ver, Vinícius, e à luz da palavra de Deus, até mesmo lá quando Gideão saiu para a peleja, e Deus falou assim: Gideão, conclama aí ao povo e diz que os medrosos e covardes volte, porque Deus não quer que ninguém em meio à batalha venha voltar. Então você tem que decidir se você vai ou fica. Você não pode ficar em cima do muro. Então, em cima dessa expressão, quando muitas pessoas dizem que não conseguiu manter o seu ministério, a sua vida, uma vida de santidade, pelo sofrimento, uns questionam o desprezo que se tem, o não reconhecimento daquilo que Deus tem sobre a sua vida, as afrontas que, como servo de Deus, nós vamos viver em todo momento. Somos afrontados, muitas das vezes, em meio à sociedade, somos afrontados, às vezes, dentro da igreja. Uma coisa que nós precisamos entender, e Jesus, ele permitiu, a palavra de Deus denota para nós tudo aquilo que Jesus passou, sofreu, padeceu, para que hoje nós viéssemos ter uma firmeza da seguinte maneira: se Jesus era o Filho de Deus, onde todos deveriam respeitar, obedecer e temer como Filho de Deus, ele foi perseguido. Perseguiram, caluniaram, desprezaram, sofreu uma morte como um malfeitor. Aleluia, que dirá nós? Então nós seremos, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado, lá na conclusão da bem-aventurança em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado aqueles que sofrem, padecem,
aleluia, muitas das vezes é injustiçado por amor ao Senhor. Então, por amor a Deus, vale a pena, Vinícius, nós suportarmos Aleluia. todas as coisas, sabendo que a recompensa vem de Deus. Interessante que hoje de manhã eu estava falando sobre isso. A palavra que eu trouxe de manhã, quando eu li e explanei Miqueias capítulo 7, verso 8, não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Interessante que muitas das vezes, quando algo dá errado, existem pessoas que se levantam para desdenhar. O inferno quer contar que você foi derrotado. Bem, algo que não deu certo não é sinônimo de derrota total. Eu posso ter Sim. perdido uma batalha aqui, mas vou alcançar lá na frente êxito em outras batalhas. O tempo é pouco, não dá para entrar, né, na explanação desse texto novamente, mas bom seria você que está conosco depois também ouvir a palavra da consagração hoje pela manhã. Então eu deixo aqui uma orientação e um conselho, tá bom? Cumpra a tua missão com eficácia. De que forma? Suportando o sofrimento, suportando o desprezo, suportando as afrontas e prosseguindo de cabeça erguida, porque Jesus passou e teve vitória. E Jesus está na minha vida, na tua vida, para nos dar vitória sobre tudo e qualquer coisa que enfrentarmos. A missão de Deus na nossa vida, ela não pode ser frustrada por nada. Você serve a Deus, você deve manter de cabeça erguida, seja um cristão autêntico, porque você vai colher do fruto do seu trabalho, da sua dedicação a Deus. Então, estar aí um resumo da lição de número 2. Nosso irmão Vinícius vai fazer o resumo aí da lição de número 3, que fala aí sobre o Supremo Bom Pastor. Aleluias. É isso, pastor. E o interessante, pastor, é que perde-se batalhas, mas ganha-se experiência, né? Ó, Você perdeu uma batalha, mas ganhou experiência para a próxima. Isso é interessante. Não existe desculpas, né, pastor? Para se sim, cumprir aquilo que Deus outorgou e determinou a gente, né? com Isso é um certeza. exemplo bem claro no que o senhor acabou de falar aí. Não existem desculpas. Eu aprendi que quem dá desculpa não dá resultados. Então, é melhor a gente dar resultado do que desculpa. Irmãos, Vinícius, a gente, como pastor, a gente ama todos independente de qualquer coisa. O pastor ele tem que aprender a lidar com a ovelha que é destemida, a ovelha que é tímida, a ovelha que tem dificuldades, a ovelha ativa, a ovelha que muitas das vezes dá uma fugida do aprisco. E o meu conselho aqui para todos é que, como ovelha, você fique ali dentro do aprisco. Porque Vinícius sabe aí, e todos que estão nos ouvindo, e foi muito abordado em nossas lições, quando a ovelha sai do aprisco, o perigo que corre, né? Então, a ovelha tem que estar ali. Às vezes, você como pastor, você cobra muito a presença, as atitudes de cada ovelha, porque você quer vê-los dentro do aprisco. E aí, quando está fora, você, muitas das vezes, quer até buscar, mas tem ovelha que não quer ser buscada, ovelha que Verdade. reluta contra Deus, contra aquilo que Deus tem na sua vida. Que essas lições, que esse assunto, isso aqui, irmãos, é para melhorar a nossa vida espiritual. Cada dia nós temos esta missão. Amém? Amém. Vamos de lição número 3, pastor? Vamos lá, fica à vontade. Título da nossa lição, amados: O Supremo Bom Pastor. Texto áureo. O Senhor é um salmo bastante conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo tempo. Pastor, eu estou ficando bem preso aqui
ao título, ao textual e à verdade aplicada. Né? Isso, Acho que já dá para fica à trazer vontade. um entendimento para a gente. Sim, Verdade aplicada, pastor, eu quero destacá-la aqui. E na verdade aplicada, nós temos três atitudes de Cristo, o nosso Supremo Bom Pastor. Olha a primeira atitude do Supremo Bom Pastor. Deu a sua vida por nós, está na verdade aplicada. Segunda atitude, supre todas, não são apenas algumas, são todas as nossas necessidades. aleluia. Terceira atitude do Supremo Bom Pastor, está conosco em todo tempo, não é às vezes, em todo tempo. Ele não é um Deus ausente, é um Deus presente. Ele mesmo disse isso, né? E eis que Glória a estarei Deus. convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, na verdade aplicada, a gente já consegue aí aprender três atitudes do Supremo Bom Pastor. Deu a vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Bom, a nossa lição 3 está toda baseada no Salmo de número 23. E nesse Salmo, pastor, nós aprendemos que o pastor, o líder, aquele que está de frente, né, não seja não só de uma congregação, mas aquele que lidera, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa fornecer um bom alimento, ele precisa ter habilidade para defender as ovelhas. Eu acho que eu mandei para o senhor aí no Zap uma frase que eu ouvi, achei interessante. O pastor e o lobo têm algo em comum. Ambos gostam de ovelhas. A diferença é a seguinte: o pastor chora pelas ovelhas, já o lobo faz as ovelhas chorarem. Olha que coisa interessante. O pastor chora pelas ovelhas, já o lobo, ele faz as ovelhas chorarem. E nesse salmo, pastor, além de termos a figura do Supremo Bom Pastor, do Senhor Jesus Cristo, como nosso Supremo Bom Pastor, nós temos também em cada verso do Salmo 23 um nome de Deus. Eu estava esses dias aprendendo com um pastor aqui que cada verso do Salmo 23 é um nome de Deus. Exemplo, Sim, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor. A palavra aqui para meu pastor é Adonai El-Ha. Ele é o meu pastor. Nada me falta. Ou seja, a sua presença não me falta. E é uma verdade que a presença de Deus não nos falta, pastor, porque em Êxodo 33:14, Deus disse a Moisés: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Olha que coisa maravilhosa. Olha a promessa de Deus para as nossas vidas, pastor, não só para Moisés, mas para a gente também. Eu pessoalmente irei. Olha que coisa maravilhosa. Eu maravilha. pessoalmente irei. Verso de número 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui ele está oferecendo descanso. E a palavra descanso aqui é Menahot. Então aqui ele é o Adonai Menahot, o Deus que dá descanso. Olha o que nós acabamos de ler em Êxodo 33:14. Deus disse: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Por quê? Porque ele é o Adonai Menahot, o Deus que dá descanso. Verso de número 3. Refrigera a minha alma. Aqui, pastor, ele é o Adonai Rafá. Aqui, o Deus que cura, o Deus que dá Aleluia. refrigério, o Deus que promove refrigério para as nossas vidas. Glórias a Deus. No verso 3, ele é o Adonai Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz refrigério para as nossas vidas. Glória a Jesus. No verso de número 3 ainda, pastor, guia-me mansamente as águas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui ele é o Adonai Tzidkenu, o Deus que faz justiça por nós. Ele é o Deus que faz justiça. Verso 4, pois tu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo é o que eu quero trazer à nossa mente aqui, pastor.
porque tu Amém. estás comigo. Aqui, ele é o Adonai Imadi. E da palavra Imadi provém a palavra Immanuel, Deus conosco. Então, eu não temerei mal, que mal quer dizer calamidade, perigo. Eu não temerei calamidade, perigo, não temerei nada que me faça, eu não terei medo de nada, pois o Adonai Imadi está comigo. E porque Deus está comigo, eu não vou temer nada. Glórias a Deus. É porque Deus Glória a está Deus. conosco que nós não temeremos. Verso de número 5, pastor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aquele é o Deus que nos banqueteia, o Deus que prepara a mesa. Aquele é o Deus que traz alimento para as nossas vidas. Esse é o Supremo Bom Pastor. Oh, Esse é o Deus que aleluias. nós servimos. E na conclusão diz, pastor, que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelha do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Não Glória a basta só Deus. conhecer o Supremo Bom Pastor, a gente precisa ser uma ovelha do Supremo Bom Pastor. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Tá aí, né? O resumo da lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Quantas coisas boas, né, Vinícius? A gente Muita gostaria de coisa. falar, mas se tudo que você falar eu for também falar alguma coisa, a gente não sai daqui. Então vamos lá. Antes, eu quero mandar um abraço aqui ao nosso professor também, irmão Geraldo Magela. Está aí conosco, creio que final de semana, na correria de trabalho, mas está conectado conosco aqui. Ele já colocou aqui uma mensagem. Vamos recapitular aqui, né? Pastor, suas palavras me tiraram várias dúvidas. Glória a Deus. Luiz Augusto, Deus abençoe, né? Está conosco também. E é desse jeito. Eu quero também, irmãos, vocês que entraram depois, a nossa irmã Jéssica está anotando supostas perguntas. Qualquer pergunta que você tiver em cima do que estamos falando, manda para a gente. Se a gente não souber responder, a gente responde amanhã na escola dominical, tá bom? Mas manda para a gente aí, que o que eu não souber, Vinícius sabe, e aí a gente vai aqui orientando os irmãos. Então vamos lá, você que tem o exemplar aí, lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Amém? Os caminhos do Senhor não são os nossos. A Bíblia diz que os caminhos humanos, caminho diante de nós, muitas das vezes parece caminho bom, mas o final desse caminho é o caminho de morte, né? Então, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Algo de muito importante, eu quero focar sobre isso, na página de número 18, nós temos aí, na parte capítulo 1, tópico 1, a oração de Davi. Vamos lá. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação por meio da oração. Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Nós encontramos neste tópico, capítulo 1, verso 1, 7 pedidos de Davi. E eu quero falar sobre esses 7 pedidos que estarão aí exatamente no Salmo de número 25. Salmo 25. O primeiro é: não me deixes confundido. No Salmo 25, versículo 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Esse termo, não me deixe confundido, que foi um dos pedidos de Davi, isso é muito importante atentarmos para isso. Porque nós vivemos, Vinícius, momentos
em que existe uma confusão na mente. Quando nós estamos vivendo um momento de dificuldade, momento de luta, momento de dificuldade em várias áreas da nossa vida, financeira, muitas das vezes desempregado, problema no casamento, problema em casa, às vezes vários caminhos aparecem diante de nós. Caminhos que vai contra nós intentar que eu saia do caminho reto e triunfe por caminhos tortuosos, caminhos errados, portas contrárias se abrem. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa que sofre no seu relacionamento conjugal, muitas das vezes, muitas outras pessoas aparecem apresentando um caminho. Você já experimentou um relacionamento extraconjugal? Nós devemos tomar muito cuidado. São nos grandes momentos de dificuldade que pessoas aparecem mostrando para nós algum caminho. E Davi, ele sabia muito disso. E ele disse: em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, nem que os inimigos estejam ganhando, nem que os inimigos estejam tendo êxito. Não permita que eu esteja confundido. Existem pessoas que, quando está passando por uma situação difícil, o diabo levanta pessoas para colocar dúvida na mente dele. Você não é servo de Deus? Por que você está passando por isso? Você não está todo dia na casa de Deus? Por que você está passando por essas dificuldades? Por que Deus não te deu isso ainda? Por que Deus não respondeu a oração? Davi, ele enfrentava isso e deixou para nós aqui registrado, para que nós, no momento, nessa trilha de conhecer o caminho de Deus, aquilo que Deus tem para nós não nos confundir, mas estar firme naquilo que Deus ele tem falado para nós. O segundo pedido é: faze-me saber os teus caminhos. Salmo 25, verso de número 4, onde diz: faze-me saber os teus caminhos. Então nós precisamos cada dia entender. Como eu citei lá atrás, há caminho que aos olhos dos homens parece ser caminho bom, mas a Bíblia diz que o final é caminho de morte. Então, outro versículo diz que Jesus, ele é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não podemos perder, nós não podemos deixar de conhecer, de saber os caminhos do Senhor. O terceiro pedido, aleluia, no capítulo 25, ainda no verso 4, diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. 25, verso 6. Glória a Jesus. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Então o salmista aqui, ele faz um pedido a Deus para que Deus viesse lembrar da misericórdia. Porque a misericórdia, ontem nós falamos sobre isso, é a causa de nós não sermos destruídos, né? O quarto pedido de Davi, do salmista, ele diz: perdoa os meus pecados. Salmo 25, versículo 18, onde ele diz: perdoa os meus pecados. Nós precisamos cada dia, nessa trajetória no caminho de Deus, existem muitos contratempos. E o perdão do pecado é algo que faz parte das nossas vidas e devemos, dia após dia, estar fazendo esse pedido a Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Como disse Paulo, o bem que eu quero fazer, nem sempre faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de nós. Então nós precisamos estar revendo aqueles momentos que por uma palavra entristecemos alguém, uma palavra falamos o que não devia, nós falhamos muito, estamos sujeitos a isso. Vamos lá, o próximo, o quinto pedido: olha para a minha aflição.
Salmo, ainda no mesmo verso, 18, 25, 18. Olha para a minha aflição. Então o salmista, ele pede a Deus, Deus, olha para mim, o negócio não está legal, o negócio está complicado. Existem momentos da nossa vida de aflições, momento em que nós somos afligidos por várias coisas, às vezes na família, financeiramente, no vínculo de amizade, às vezes dentro da igreja, nós enfrentamos, mas que nós possamos reconhecer de que Deus é aquele que assiste tudo e Ele é aquele Aleluia. que estará aí para nos livrar da aflição. Sexto pedido, olha para os meus inimigos, olha para os meus inimigos. Salmo 25, verso 19. E o último, ele diz, guarda a minha alma. Salmo 25, versículo 20, é onde ele suplica a Deus para guardar a sua alma. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permanecemos atentos para que Deus tem o nos falar, para atentar para o que Deus tem ou nos fala. Então, o que nós temos que atentar aqui é que Deus, ele estará atento aos nossos pedidos, ao nosso clamor, e como servo de Deus, às vezes parece que nós somos visitantes, né? Visitantes diante de Deus, nós não temos a intimidade. Esse salmo, ele fala de uma pessoa que queria que tudo na sua vida desse certo. Então ele abre o teu coração e dentro de um só salmo, ele faz vários pedidos a Deus. E aqui eu termino dizendo o seguinte, que Deus estará aberto a ouvir as tuas súplicas, os teus pedidos. Aleluia. E ele, com certeza, há de manifestar a glória e a graça dele sobre a sua vida. Deus abençoe. Vamos lá, caminhando para a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Vinícius, fica à vontade. Amém, pastor. Pastor, rapidinho, eu estou de posse aqui, não sei se vai dar para ver. Ah, deu para ver. Meu Deus, é só para dar água na boca? É isso aqui, pastor, é um projeto aí que surgiu no coração da Jéssica. Copo da Felicidade. Se os irmãos quiserem, a gente aceita encomendas. Oh, glória. Isso aí, já faz Amém, a é só divulgação chamar aí. aí depois. Copo da Felicidade. Amém? Se os irmãos quiserem só entrar em contato, a gente aceita encomendas. Amém, é benção. Pastor, Glória a Deus. sobre o que o senhor acabou de falar, me fez recordar do que eu falei no começo, que o Salmo é um retrato da nossa vida. Né? Fala muito, a gente lê Salmo, nós estamos lendo a nossa própria vida. No Salmo 25, onde o senhor leu, olha a fragilidade do ser humano. Né? Olha o que Davi está falando. Deus, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, não me deixes confundido. Olha a fragilidade do ser humano diante de um Deus todo-poderoso. É um retrato da nossa vida. Dependência, isso tudo. O tempo é curto, né, pastor? Vamos para a lição de número 5. Verdade. Lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Textuário, amados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. No textuário, pastor, nós aprendemos que Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro.
E, na verdade aplicada, nós aprendemos que a nossa segurança vem de Deus. Ela não está nas circunstâncias, ela provém de Deus. Olha o que diz o Salmo 127, verso de número 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Se a nossa segurança não vier de Deus, em vão, pastor, me permita usar aqui, vão ser as câmeras, os sistemas de alarmes, segurança. Não que a gente não vá fazer uso desses recursos, mas é que a nossa confiança precisa ser totalmente em Deus. Então, se a nossa confiança não estiver em Deus, em vão, vai ser todos os recursos, ou vão ser todos os recursos usados. Eu quero convidar os irmãos que estão aí nos acompanhando, celebre ao Senhor, celebre a segurança que Deus te dá, celebre a proteção que Deus te fornece, que Deus te oferece, Ele é o teu protetor. Olha o que diz Salmo 121, versos 5 e 6. O Eterno é o teu protetor. Diuturno, como sombra Ele te guarda, Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. A proteção, pastor, que Deus oferece é uma proteção constante. Olha o verso de número 6 do Salmo 121. Não te molestará o sol de dia, nem de noite a lua. O que a gente entende aqui? Proteção constante. É o que o salmista está dizendo aqui. Deus oferece ou fornece proteção constante. Glória e é isso que Deus tem para a nossa vida. Eu quero convidar você a celebrar a esse Deus, aleluia, a glorificar a esse Deus que fornece e oferece proteção constante para a sua vida, para a sua família. Esse é o Deus que nós servimos. Salmo 46, pastor, é onde está baseada a nossa lição. E nesse salmo, nós aprendemos que Deus, Ele primeiro é. Olha o que diz o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então a gente aprende aqui que Deus é. Segundo, que Deus está, versos 5 e 6, Deus está no meio dela. 5 e 11. E o Senhor dos exércitos está conosco. Então a gente aprende aqui que Deus é, versos número 1, Deus está, verso de número 5 e 11, e Deus faz. O que Ele faz? Faz cessar as guerras. Esse é o Deus que nós servimos. E sobre a questão de Deus ser o nosso socorro, pastor, que é o que diz o Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sobre essa questão de Deus ser o nosso socorro, eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu compartilhei isso nos grupos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra socorro, do Salmo 46, verso 1. Na verdade, pastor, na Bíblia hebraica, nos originais, a palavra que aparece aqui não é socorro, é ajuda. E por que socorro ou por que ajuda e não socorro? Qual a diferença? Simples. É porque socorro é algo acidental. Ninguém pede socorro toda hora, pastor. Ninguém vive pedindo socorro toda hora. Me socorre, ninguém. Agora, ajuda é diferente. A gente precisa de ajuda todos os momentos. A toda hora a gente precisa de ajuda. Ô, glória. O Senhor acabou de falar na lição de número 4, pastor. Olha o que o salmista vem dizendo. Senhor, não permitas que eu seja confundido. Tenhas misericórdia, lembra-te das tuas misericórdias. Então, ajuda, diferente de socorro, a gente precisa toda hora. Agora, o socorro é algo acidental. Então, mais do que o teu socorro, Deus, Ele é a tua ajuda constante. Tome posse dessa palavra. Mais do que o teu socorro, Deus é a tua ajuda constante. Ele é a tua segurança constante. Você pode celebrar, você pode adorar, enaltecer, engrandecer a esse Deus que te protege dia e noite, que te dá segurança constante.
Você que pode fazer isso, faça isso. Aí onde você está, celebre, louve, adore a esse Deus que fornece proteção para a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, pastor. O Deus que protege o Aleluia. seu povo. Ele é o Verdade. guarda de Israel. É o guarda da nossa vida, é o guarda da igreja da Praia do Siqueira. É o Deus que nós servimos. Amém. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, que maravilha. Aleluia. Vamos lá, lição de número 6. Passa aí as folhas da sua revista, página de número 27, lição 6. Um chamado ao arrependimento. Eu quero aqui introduzir a lição de número 6 dizendo o seguinte: ninguém, aleluia, está livre de pecar. Ninguém está livre de cometer erros. O maior problema, Vinícius, é ocultar o pecado. Né? Existe o caminho para não pecar? Existe. É o caminho da vigilância. É dedicar uma vida com Deus, uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de trabalho, não abrindo mão do que Deus tem na sua vida, ocupando a mente com as coisas de Deus. A vida de Davi, o pecado de Davi e o chamado de Deus ao arrependimento dele na lição de número 6, nós vamos aqui aprender uma grande lição, mas o povo, Vinícius, não aprendeu com Davi. Não aprendeu. Verdade. O caminho pelo qual hoje muitos estão pecando como Davi pecou, é o mesmo caminho que Davi trilhou, que a palavra de Deus nos orienta, nos mostra o caminho que ele percorreu e foi caminho de derrota, está nas Sagradas Escrituras para que nós possamos ter base e não caminhar pelo caminho errado, não fazer aquilo que não agrada a Deus. Porém, muitas pessoas estão nos ouvindo, muitas pessoas que ouvirão essa live, porque essa live vai para o YouTube também, e ouvirão e Deus falará aos seus corações. Então, a lição de número 6, o tema é um chamado ao arrependimento. E eu vejo que o chamado de Deus ao arrependimento para nós, ela se dá todos os dias. Filhinhos, não pequeis. E ponto. Todavia, se tu pecar, tu não serás desprezado. Ontem eu estava falando sobre a pessoa que erra, muitas das vezes, voltar a se associar, voltar a trabalhar, que o mundo em si despreza essas pessoas. As pessoas, elas não são aceitas em meio à sociedade, porque matou, porque foi um assassino, porque roubou. Na mente das pessoas, fulano fez, ele tem que pagar. E as pessoas não estão contentes de que a pessoa pague mediante a justiça. Não, mas se ele morrer, se ele matou, ele tem que morrer. Essa é a visão, só que Deus olha diferente. Filhinhos, não pequeis. Você vai ler o texto e você vai ver que existe ali um ponto. Todavia, se tu pecar, tu tens um advogado. Quer dizer, Deus é aquele que está para nos absolver. Então o textual diz Aleluia. assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, o que Deus quer para agir sobre nossas vidas? Que nós venhamos ter um coração quebrantado, um coração contrito. Dessa forma, o Senhor não nos desprezará. Glória a Jesus. Eu coloquei aqui uma pergunta para a parte final, daqui a pouco eu venho nela, mas eu quero folhear aqui. E, por exemplo, esse salmo ele vai falar sobre o arrependimento e a penitência, ok? E eu quero falar alguma coisinha sobre o pecado consumado e o pecado premeditado. Quais as diferenças dos mesmos? Vamos lá. Capítulo 1, verso 1 vai falar as transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11, vemos o processo
que aconteceu o pecado de Davi. Significativas as duas. Glória a Jesus. Barulho aí. Ah, tem a moto aqui. Ah, é. Vamos lá. Vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Primeiro, significativa as duas expressões. Tempo em que os reis saem e porém Davi ficou. Segundo Samuel 11, verso 1, diz que o povo sai para a guerra e Davi, como chefe da batalha, chefe da guerra, o que ele faz? Ele fica em casa. Aqui mora o perigo. Isso, qual é a orientação? Qual é o discernimento disso? Quando nós podemos ir e não vamos, deixamos de assumir a posição que Deus nos colocou, aí mora o perigo, né? É o momento que nós vamos fazer o que não deve. E hoje tem muita gente desprezando, abrindo mão da sua vida com Deus, abrindo mão das suas responsabilidades por meras coisas. Troca um culto por uma festa, uma visita que chega, de vez de levar para a igreja, ele vai fazer sala. Eu não digo uma vez no ano, duas vezes no ano, eu estou dizendo de pessoas que fazem Direto, né, isso pastor? todos os dias, direto. Eu fico triste como pastor, Vinícius, quando você num domingo olha para o templo, uma igreja de 200 membros, e você vê ali, tem 150 pessoas. Eu vejo isso como um absurdo, porque faltar um culto num dia de domingo, um dia que todos nós podemos estar na casa de Deus, eu acho que só se tiver doente, só se tiver, né, uma justificativa muito grande. Então nós devemos nos atentar. Davi fica em casa e ali, qual o próximo erro? Olhou e desejou. Aqui você vê que é o pecado premeditado. Premeditado. Ok? Ele olha, ele deseja. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, glória a Jesus, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Então, olhou. Eu até digo que muitas das vezes você olhou, você pecou no olhar. Existe, às vezes, você olha para uma cena, olha para uma pessoa e que você, aquilo é o caminho do pecado. Só que automaticamente você desvia os teus olhos e automaticamente você fala com Deus: Deus, tem misericórdia, limpa a mente, purifica os olhos. Mas não, Davi olhou e gostou, né? Ele fixa os seus olhos e passa a desejar a mulher de Urias. Terceiro, deitou-se com ela e adulterou. Existem pessoas que, mesmo vendo o pecado, eu costumo dizer que o pecado, ele não acontece momentaneamente, ele não acontece da noite para o dia. A pessoa que vai ceder ao pecado, ela já vem premeditando isso. Ela vai marcar o dia, ela vai para o encontro, ela vai conversar para onde vai, e daí por diante vai cair no adultério. Então, eu acho que uma pessoa que está prestes a pecar, o Espírito Santo, ele é aquele que se encarrega para orientar para que a pessoa não entre por esse caminho. Mas se nós tivermos cego, coração endurecido, então nós vamos correr o risco. Quarto, por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Então observa que após aquele homem pecar, errar, ele torna-se um assassino, mandando matar o chefe de batalha e mandou até botar ele, né, na frente da equipe, de forma que quando viesse guerrear, ele de imediato viesse morrer logo ali naquele momento. Então nós precisamos tomar cuidado, cuidado, porque o pecado, ele está aí. É como, aleluia, um bicho feroz, tentando, buscando
a quem possa tragar. Podemos contar nossos, ou seja, li errado aqui. Deus perdoa a qualquer pecado? De repente você está vivendo um momento onde o Espírito Santo está lhe fazendo cobrança de algo que você fez. Interessante é que às vezes cometemos alguma coisa, o tempo passa, nós vamos guardando aquilo, porém Deus não esquece. Nós precisamos, aleluias, nós precisamos entender de que o que cometemos lá atrás, que está oculto, nós precisamos revelar diante de Deus. Muitas das vezes buscar o nosso líder, porque a vida pode estar amarrada, presa, não desenvolve, não cresce, e nós vamos padecendo com tudo isso. Então Deus nessa noite te chama ao arrependimento. Meu irmão, Deus não é aquele homem mau, porque às vezes denota um Deus como aquele ser que está escondido, esperando você pecar, e quando pecar, tudo vai por água abaixo, tudo vai dar ruim. Não, Deus é aquele Deus de amor, que o seu coração está pronto a liberar o perdão. Só que quando você peca e oculta o que peca, a Bíblia diz que você nunca prosperará. Então eu deixo para você, para a sua meditação nesta noite, dentre tantas coisas, o Salmo 51. Medita, aprenda com o salmista que errou, mas teve a sensibilidade de rever os seus erros. Aleluias. Bênção. Bênção, pastor. E interessante, pastor, é que o Salmo 51 é a confissão de Davi, é Davi confessando o seu erro, mas em nenhum momento a gente espera, pelo menos assim, né, o Salmo 51, ele se arrependendo, e a gente talvez fique esperando assim o perdão de Deus para Davi. O Salmo 51 termina, a gente não vê isso. Mas a gente sabe que Deus é um Deus perdoador, né? Sim. Só que, como diz até a lição que o senhor estava lendo aí, o perdão, ele não aniquila as consequências. As consequências ficam, como ficou para Davi. Falei isso Amados, ontem lição de na número nossa... 7. Falei isso ontem na nosso culto de ensino, falando sobre os atributos de Deus, né? E eu estava falando sobre esse assunto. Nós erramos, Deus nos perdoa, mas as consequências ficam. Lição 7, pastor. Fica à vontade. Amém? Lição 7. O tempo já foi, hein, pastor? Vamos até 19h30. Então vamos lá, lição 7. Confiança em tempo de aflição. Isso tem muita importância para as nossas vidas nos dias de hoje. Confiança em tempo de aflição. Pastor, confiar quando tudo vai bem é ótimo, tranquilo, fácil. E eu digo, sem medo de errar, que quando tudo vai bem, muitos esquecem até mesmo de confiar. Porque tudo está tranquilo, vou confiar para quê? Está tudo dando certo. Agora, a confiança, ela é provada e testada em tempo de aflição, como é o título da nossa lição. Se os irmãos observarem, a imagem ilustrativa que nós temos na lição aqui, de número 7, é de uma ponte sobre um abismo. Correto, pastor? Uma ponte sobre um abismo. Agora, imagina, os irmãos que estão participando, imagina você tendo que atravessar essa ponte. Algumas coisas precisam ser observadas. Primeiro, você não sabe há quanto tempo essa ponte está ali. Segundo, você não conhece a estrutura dessa ponte. Terceiro, você não sabe quem fez a ponte. Quarto, provavelmente, o lugar onde essa ponte está instalada é alto. O lugar é alto. E com isso, o vento é mais forte. Vai balançar a ponte. Mas só que você precisa atravessar essa ponte. Você precisa chegar do outro lado. E olha que coisa, pastor, a gente tem todos esses fatores contra. A única coisa que nós temos a favor é a confiança. E o tempo de aflição, pastor, é mais ou menos desta forma.
São vários os fatores para te fazer ou nos fazerem parar, desistir, desanimar. Porém, a nossa confiança em Deus faz nos romper tudo isso e chegarmos do outro lado. O interessante, pastor, Glórias. é que são vários os significados para a palavra tempo. Nós estamos falando sobre confiança em tempo de aflição. E são vários os significados para a palavra tempo. E eu separei dois, pastor, e quero citar aqui rapidinho. Primeiro significado: circunstância oportuna para que alguma coisa seja realizada. Segundo, período favorável para o desenvolvimento de determinadas atividades. Pastor, eu digo sem medo de errar, que o tempo de aflição é o período favorável, é uma circunstância oportuna para Deus realizar ou fazer algo em nossas vidas. Tempo de aflição, o tempo de dificuldade é um momento favorável, uma circunstância oportuna para Deus fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Henry Ford, ele disse, pastor, quando tudo tiver parecendo ir contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Aleluia, glórias a Deus. Confie. Esse tempo de aflição aí te fará chegar a lugares altos, a lugares que você nunca chegou. Os discípulos, pastor, enquanto Jesus orava, eles estavam enfrentando vento contrário, açoites das ondas, Mateus capítulo 14. Só que essa tempestade, esse tempo de aflição que os discípulos estavam vivenciando, serviu para que eles testemunhassem o poder de Jesus sobre a natureza. Aí Deus ministrou meu coração, pastor, que através do tempo da aflição, muitas pessoas irão testemunhar do poder de Deus. Ô, glória. Através do tempo de aflição e de dificuldade, pessoas irão testemunhar do sobrenatural do Senhor. Textuário, pastor, dessa lição diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. A confiança, pastor, para a gente fechar aqui, é resultado de uma vida de oração e leitura da palavra de Deus. Se eu não faço isso, eu não consigo confiar em Deus em tempo de aflição. E o que acontece? Eu acabo desistindo, acabo desanimando, acabo parando. Então, em tempos de aflição, confie em Deus. Em tempo de aflição, espere no Senhor. Ele é o teu socorro, como nós falamos na lição 5. Ele é o teu socorro, o teu refúgio, é a tua proteção. Então, tempo de aflição, de dificuldade, não se desespere. Confie em Deus, Ele é o teu protetor. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos aqui para a lição 8. Vinícius, vamos tentar ir até a lição de número 10, né? Vai faltar aí Amém. 3 lições, mas eu tenho certeza que o povo está sendo abençoado aí. A gente está vendo os comentários aí, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aquele cultão onde a gente está lá e vai só se alimentando, dizendo glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então Deus está falando. E nós glorificamos a Deus por isto, né? Nosso objetivo aqui, ele é único, fazer com aqueles que nos ouvem e nós mesmos sejamos cada dia mais firmes. Irmãos, eu estou preocupado aqui porque não tem pergunta. Não tem pergunta. Até agora não vi nada também, pastor. Será que a gente tá muito ruim ou está sendo bem Ou tá muito esclarecedor, de forma que não gerou dúvida? Então vamos lá, faça as suas perguntas aí, que Jéssica está com a caneta na mão, mas não escreveu nada até agora. Vamos lá, Verdade. lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta, crente faz questionamento? Aleluias. Irmãos, nós somos muito queixosos. Só não podemos murmurar. Questionamento faz parte da nossa vida? Sim.
Murmuração é reclamar o que passa. O questionamento é perguntar a Deus. É falar, Deus, o negócio está difícil, está doendo. Qual o propósito? Me dê graça, me dá força. Questiona, importuna Deus, mas não murmura. Cuidado, porque o espírito de feitiçaria intenta contra nós. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Olha o que diz verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incerteza. Então, como filhos de Deus, nós podemos apresentar a Deus, o nosso Pai, nossos temores. Estou temendo isso. Estou aflito aqui. O medo está aqui. Senhor, como que eu faço? Por que isso? Glória a Jesus. E nossas angústias. Está triste, angustiado. Deus, por quê? O que eu fiz? Busca saber diante de Deus por que você está. Eu até quero dizer que muitas das vezes a angústia bate, mas não tem nada. São preocupações, são algo psicológico e nós precisamos nos liberar. Existem os momentos de incertezas. Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus me colocou aqui? Será que Deus que falou comigo? Será que Deus que mandou? Será que Deus que me colocou nessa função? Será que era a hora? Será que é o momento? Então, as incertezas, ela muitas das vezes ocupa lugar na nossa mente. Porém, não tome atitude, questiona Deus. E eu quero, dar uma olhada com você. Eu sei que está em casa, pega aí a tua Bíblia, abre aqui e marque aí, marque. Nós vamos ler 2 textos dentro de 2 livros, tá? Que está no capítulo 1 da nossa lição, logo na introdução do capítulo 1, o conflito existencial de Asaf. Glória a Jesus. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência. Glória, de sua existência. Prosseguindo aqui é outro assunto. Então, Salmo 73, verso 1, vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando você lê todo esse capítulo, você vai ver aí o registro dos pensamentos de Asaf. Mas não é exatamente sobre Asaf que eu quero falar. O que mais me chamou a atenção foi o posicionamento de Jó, passando por Jó, capítulo 21, versículos 7 ao 15. Então leia comigo, marca isso na tua Bíblia, marca aí. Diz assim: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos? As suas casas têm paz sem temor e a vara de Deus não está sobre eles? O seu touro gera e não falha? Pare a sua vaca e não aborta? Fazem sair as suas crianças como um rebanho e seus filhos andam soltando? Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa e alegram-se ao som dos órgãos? Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? Porque nós o sirvamos, e que nos aproveitará dele, que lhe façamos orações? Então você observa aí Jó questionando.
e questionamento duro. Ele começa a observar os passos, a área financeira, todas as áreas da vida de um ímpio, sendo que essa pessoa que faz o mal, que pratica o mal, que muitas das vezes o que adquire de forma errada, e ele fica lá olhando e fala: Deus, e eu? E nós? E o teu povo? Glória a Jesus. A realidade é que muitas das vezes nós não vamos ter resposta para isso da nossa mente, mas a palavra de Deus ela tem resposta. Nós, como servo de Deus, conhecemos a verdade. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então eu não tenho que questionar, fazer comparação da minha vida, principalmente com o ímpio, principalmente com aqueles que não têm uma vida com Deus. Aleluias! Mas que nós possamos em todo momento olhar para nossas vidas e entender que tudo em nossas vidas existe um propósito, tá bom? O questionar não há problema. Jó questionou. Jó fala com Deus a respeito dos seus adversários, dos ímpios, e Jeremias também. Para encerrar aqui, glória a Jesus, Jeremias capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, para que prospere o caminho dos ímpios e vivam em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegando essas à sua boca, mais longe dos seus rins. Então observa-se nesse texto, chegando aos nossos dias, como prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Irmão, viver segundo os valores cristãos, onde vivemos num momento, numa época, que a inversão de valores, onde parece que o errado é certo, o certo é errado, você olha para a vida de alguém todo errado, todo escangotado, e aí você entra em parafuso, como dizem, você entra em pânico. Como que fulano, ele pode estar assim, pode estar bem diante de tantas coisas erradas? Não, volte o teu coração a saber que o caminho da santidade, o caminho de uma vida de valor, dos valores espirituais, vão trazer lutas, vão trazer dificuldades, vão trazer aflições, mas Deus é aquele que cuida de você. Deus é aquele que está com as mãos estendidas sobre a tua vida e a tua casa. Então questione, mas não murmure, porque nos teus questionamentos Deus vai fazer vitória. Interessante, me vem aqui à mente, ô Vinícius, que Abacuque, ele começa a questionar Também. Deus, né? É conhecido como o profeta dos porquês. E você observa que muitas vezes ele começa por quê, e Deus, então, Deus se cala, Deus não fala com ele. Quando ele para e começa a entender, ele falou: subirei à torre de vigia e lá ficarei até que Deus fale comigo. Aí Deus então se revela, Deus age, e Deus mostra por quê, aleluia, o povo estava sendo, glória a Jesus, prejudicado pelos ímpios. Então nós precisamos rever a nossa vida. Existe questionamento que não deveria existir, porque eu fiz errado, eu plantei o que não devia, eu falei o que não devia, fui onde não devia, tomei atitude sem direção de Deus. Ei, você tem pastor, você tem homem de Deus ao teu lado, independente de você ser membro da Praia do Siqueira, busque orientação para você fazer as coisas erradas, para depois você não ocupar a Deus com questionamentos vãos. Quando Deus está te provando e você questiona mediante as provações, Deus com prazer vai te responder. Mas se você está pagando o preço, aí a gente volta na lição de número 6. Arrependimento, reconhecimento dos seus erros. Então que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.
O Vinícius, profeta João Batista, né, pastor, também sim, questionou, né, teve dúvidas claro, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, questionamentos sempre vão existir, né? vão Mas para cada existir, questionamento, Deus tem uma resposta. Isso é claro. normal do ser humano, né, pastor? E Vinícius, Deus rejeita a murmuração, mas Deus se compraz no questionamento, né? Questionar Deus alguma coisa é você entender que você tem um superior, você tem um Deus, você tem um Senhor que tem prazer em te advertir, de falar, não vai por aqui, é um momento de prova, mas eu estou contigo, oh, aleluias, louvado seja o Aleluia. nome do Senhor, aleluia, tu não vai morrer, isto é para a glória de Deus, isto é algo momentâneo, mas eu vou entrar com providência, ó, Deus falando conosco aí, Aleluia. Deus falando com vidas aqui, aleluias. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso questionamento, porque ele cuida de você. Aleluias. Glória a Jesus. Glórias a Deus, pastor. Muito bom, muito gostoso o Bom clima aqui. demais. E fica falando, pastor, e vai vindo um monte de coisa na mente, né? Meu É Deus, bom o Espírito demais. Santo vai fazendo lembrar, né? Vai Glória a sim. Deus. Murmurar é não estar satisfeito com o que Deus está fazendo, pastor. Isso aí. Tem uma frase que diz, né? Murmurar é orar ao inimigo. É fazer uma oração ao inimigo, né? Quando eu murmuro, eu estou Verdade. falando, Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor está fazendo na minha vida. Olha como que é complicada a murmuração. Sim. E o questionamento, Vinícius, eu vejo que o questionamento é algo de quem tem temor a Deus, não quer errar, questiona, né? Sim, Tá ali nos pés do Senhor. O hino 302, ao invés de murmurares, canta um hino canta. de louvor a Deus. De louvor a Vamos Deus. para a É lição de isso. número 9. Lição de número 9. Vamos lá. Um chamado à adoração e um alerta. A lição de número 6, que o Senhor Glória a falou Deus. aí, um chamado ao arrependimento. E aqui nós temos um chamado à adoração Adoração. e um alerta. Isso Glória a é Jesus. interessante também. Chamado Sim, nada mais é do que convite. E nessa lição nós temos aqui um convite. Nós somos convidados à adoração. E não somente isso, pastor. Nós temos também aqui um alerta quanto à nossa fé em Deus. Por quê? Que alerta é esse, na verdade, né? Chamado é adoração. Um alerta, mas um alerta sobre o quê? O tópico 1 responde isso. O tópico 1 diz assim, um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Então, o convite é a adoração. O alerta é quanto à nossa fé em Deus. Questão do ceticismo. O que é o ceticismo? É tendência para não acreditar, para duvidar de tudo, é incredulidade. E é difícil, pastor. É uma pessoa que recebe o nome de crente, vamos assim dizer, né? Cristão, crente, ser incrédulo. É até um paradoxo, né? Ele é sim, crente, mas é incrédulo. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. E como diz Tiago, crê com reservas, crê duvidando de que Deus pode fazer alguma coisa. Então, o chamado aqui, o convite, é a adoração. O alerta é quanto à nossa fé em Deus. E, pastor, olha o que a falta, ou no que a falta de adoração nos torna incrédulos. Quem não adora se torna um incrédulo. A falta de adoração faz de cada um de nós incrédulos. meu Deixa eu Deus. ler a introdução, pastor. A introdução diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertar para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Na adoração, pastor, ou através da adoração, o povo trazia à memória os feitos de Deus, os milagres, o que Deus havia feito,
que Deus havia realizado, né? Tudo que Deus havia operado a favor do povo, na adoração, isso vinha na mente do povo. Então, a adoração gera gratidão. Olha que coisa maravilhosa, pastor. A adoração gera gratidão. Já a falta de adoração revela ingratidão. Porque se na adoração eu trago à memória o que Deus fez por mim, o que Deus operou na minha vida, o que Deus realizou na minha vida, se na adoração esse sentimento de gratidão vem na minha mente, no meu coração, se eu não adoro, pastor, automaticamente eu não estou trazendo à minha memória o que Deus fez. Então eu me torno uma pessoa ingrata. Eu sou ingrato. Eu não consigo agradecer a Deus pelo que ele fez ou vem fazendo na minha vida. No Salmo 116, pastor, quero ler aqui com os irmãos rapidinho. Salmo 116, bem conhecido, versos 12 e 13. Diz assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista aqui entendeu que através da adoração, ou que a adoração é um meio de agradecer, de retribuir a Deus tudo que ele fez e faz por nós. Salmo 116 é praticamente isso. Aqui ele reconhece, entende que através da adoração ele consegue agradecer a Deus, retribuir ao Senhor o que Deus havia feito por ele. O que eu posso retribuir ao Senhor? O que eu posso oferecer ao Senhor pelos benefícios, pelo que ele vem fazendo na minha vida? Eu vou adorar, porque Deus é possuidor de todas as coisas. Deus é dono de tudo, pastor. Então o que eu posso ofertar ao Senhor? A minha adoração. O meu coração quebrantado e contrito é o que eu posso oferecer ao Senhor. João, capítulo 4, versículos 23 e 24, texto bastante conhecido também, pastor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E existem pessoas, pastor, que adoram, entre aspas, adoram a Deus, mas a sua adoração não é verdadeira. Ela não é de fato grata a Deus. Ela não crê, ela adora por adorar. A adoração para ela não tem o mesmo sentido que tem para a gente. Nós que estamos participando dessa live aqui, esse momento gostoso de adoração a Deus. Então existem pessoas que adoram, entre aspas, a Deus, mas ela de fato não é grata. Ela não crê no que Deus pode fazer. E essa lição, pastor, é um despertamento para essas pessoas. E uma coisa que a adoração envolve é obediência. Se eu não obedeço, não só a Deus, mas ao meu líder, ao meu pastor, a minha adoração ela não é verdadeira, ela é falsa. Olha que coisa profunda, pastor. Sim. A adoração envolve obediência. Se eu não obedeço, e não é só a Deus, é ao meu líder também, a minha adoração é falsa. Ela não é verdadeira. A minha adoração ela não vai valer de nada. Então, o meu convite aqui para a gente fechar, sejamos obedientes, pois para sermos verdadeiros adoradores. É o que eu quero deixar. Seja obediente para você se tornar um verdadeiro adorador. Se você não obedece, a sua adoração não vale de nada. Se você não é obediente a Deus, obediente ao seu líder, ao seu pastor, a sua adoração não vale de nada, ela é falsa. Então seja obediente para que você se torne um verdadeiro adorador. E Deus está convidando pessoas nesta noite para adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. É o mesmo, Vinícius, que aqueles que vai pelas igrejas, né? Vou ali adorar, vou ali adorar, vou ali adorar, vou ali cantar. Tá debaixo da obediência, Deus vai honrar. Tá na desobediência, Falsa pode adoração. cantar bonito, pode pregar bonito, mas não tem a bênção de Deus, né? Deus não vai cumprir o que ele poderia cumprir através da sua atuação, da tua adoração, se não há obediência. Eu acho que um dos princípios mais importantes da vida de um adorador é a obediência. Infelizmente, algumas pessoas alcançam determinado patamar
que aí acha que já pode fazer tudo do seu jeito e esquece que tem um líder no departamento, tem um líder na área que ele atua, tem um pastor. Então isso é muito importante. Irmãos, a nossa hora se foi, tá bom? Já passamos aqui alguns minutos e eu quero encerrar falando aqui desse assunto, rendendo graças ao Senhor, lição de número 10. E quero citar dois textos para você. Texto áureo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, verso 1. Verdade aplicada: rendei graças ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Então, aquele que rende graças ao Senhor, ele em todo tempo, isso é um princípio, tá? Porque render graça em todo tempo. O apóstolo Paulo, ele disse que em tudo devemos dar graça, em tudo dai graça. Então, às vezes, nos momentos difíceis, agradeça a Deus, porque aquilo tem um objetivo, tem um propósito. Certa feita, um cego chega para Jesus, ou seja, precisa ser curado, e alguém pergunta: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Nem os pais, nem ele. Isso ali é para que a glória de Deus se manifeste. Então, tá difícil? Cante. Tá na luta? Cante. Tá desempregado? Cante. Só não canta, fica cantando de braço cruzado, dormindo até meio-dia, não. Levanta, vai fazer a obra de Deus, não deixa de buscar o emprego, todavia o emprego só vai aparecer a hora que Deus abrir a porta, tá bom? Então fique com essas orientações. Pergunta, Jéssica, aí quantas perguntas tem. Vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa, ou se não tem pergunta, que a gente vai botar aqui o hino 302 para cantar. Depois Vinícius vai estar encerrando aqui com uma oração por todos os amantes Amém, da palavra pastor. de Deus. Tem Vou pergunta perguntar a aí? ela aqui se tem alguma pergunta. Tem pergunta? Ela tá fazendo uma. Pode fazer aí. Acho que Deus ela vai colocar na abençoe, live irmã aí, pastor. Rose. Oi? Acho que ela vai colocar aí nos comentários aí a pergunta. Sim, pode colocar que eu estou aqui olhando. Irmã Sandra Maria, lá de Volta Redonda, paz do Senhor, seja bem-vinda. Marleide Araújo, nossa irmã Rose, aluna assídua da EBD, glória a Jesus. Oh, aleluias. Muitas interações aí, muitos entraram na live, permaneceram um tempo e saíram. Meus irmãos, enquanto Jéssica vai formalizando aí a pergunta, já vou botar Pastor, já aqui, fez aqui. então manda pra gente. Eu vou fazer pro senhor, hein? Faz. O maior ensinamento do livro de Salmos é a adoração ou tem algo mais importante que nos transmite? Ô Jéssica, o maior ensinamento do livro dos Salmos, eu vou dizer que a adoração é um dos maiores, porque o livro de Salmos ele é repleto de grandes ensinamentos, né? Por exemplo, a oração fala muito forte sobre a oração. Fala sobre a atitude das ovelhas, a atitude do pastor. E a adoração, como foi abordado foi até Vinícius que acabou de falar sobre isso, é um assunto assim muito tremendo, muito importante. Eu não diria, né, que seria o maior. Deixa eu ver a pergunta aqui direitinho. O maior ensinamento do livro de Salmos é a adoração ou tem algo mais importante? Eu não vou dizer que tem algo mais importante, eu vou dizer que tem tantos outros ensinos tão importante quanto a adoração. Entendeu? É um Verdade. conjunto de orientações e ensino que uma coisa depende da outra. Então nós precisamos estar focado nisso. Amém? Amém.
Eu acho que vai vir outra pergunta aí, pastor. Misericórdia. Você responde. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, em Salmo 23. Quer dizer o quê? Nunca entendi muito bem. Responde para ela, Vinícius. Meu Deus, só pergunta acadêmica? Ah, Como eu disse, pastor, Salmo 23 foi até a lição 3, né? O Supremo Bom Pastor. Sim. Ali ele é o Deus que nos banqueteia. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, eu vejo de muitas formas. Primeiro, como o Deus que banqueteia, um Deus que provê tudo, né? Um Deus que traz providência para as nossas vidas. Na presença dos meus inimigos, algumas pessoas veem isso como afronta, né? E eu acredito que até quem defende a teologia da afronta usa esse salmo como, vamos assim dizer, o texto base para a vida deles. A presença dos meus inimigos, Deus vai preparar uma mesa e não sei o que, tal, tal, tal. Mas eu acho interessante porque é na presença dos inimigos, mas os inimigos não estão excluídos. Pelo menos é o que dá-se a entender. Eles não estão Sim. excluídos. Eu vejo como questão de honra, né? Deus vai fazer na sua vida, questão de honra. Deus vai te honrar. Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. Os teus inimigos também vão participar, vão poder ver isso. Não vão ser excluídos. Eles também vão participar disso. Eu não vejo como afronta. Eu não entendi aqui, depois eu respondo melhor a Jéssica. Mas esse prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, eu vejo como isso. Eu não olho nem para essa questão, pastor, de Deus estar preparando o querer honrar na presença, como eu disse, da teologia da afronta. Mas eu olho para isso como Deus que nos banqueteia. Um Deus que está sempre providenciando algo para as nossas vidas. Esse é o meu ponto de vista. Sim, Vinícius, é isso mesmo, é isso mesmo. O que nós precisamos entender algumas pessoas, ora, Deus destrói meus inimigos, mata meus Isso, inimigos. Deus não tem por objetivo matar o inimigo, mas o inimigo só é inimigo porque ele se incomoda com você. Ele só te persegue pela luz que brilha. Então Deus quer mostrar que você está certo no caminho que você trilha, no correto. posicionamento que você tem. Existem pessoas que faz inimigos. Daniel não fez inimigo. Daniel ele teve inimigo praticando bem. Qual era o erro? Por que ele teve inimigo? Porque queriam é, achar defeito nele. E aí ele passa a ser perseguido, né? E foi lançado na cova dos leões mediante o decreto onde ninguém poderia orar. Então, quando a palavra de Deus diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, o objetivo de Deus é fazer com que as pessoas creiam em Deus. É Com fazer com que certeza. as pessoas vejam que Deus, ele é o Senhor da tua vida, né? Onde tem um outro versículo que diz que muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Esse é o sentido, Jéssica. Então, guarda no teu coração, não vamos desejar a morte do inimigo. Os inimigos têm que ver que o nosso Deus é poderoso, que a confiança que você sempre demonstrou, ela é real, né? A confiança que você sempre deixou em Deus te tem uma recompensa. Sede sempre firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa. Deus vai te recompensar. Então, aqueles que acharam que você ia morrer, aqueles que desejaram a sua morte, Deus vai preservar eles para que eles vejam, até mesmo porque o inimigo teu não é inimigo de Deus, a não ser o diabo. O inimigo teu não é o inimigo de Deus, a não ser o diabo. Os nossos inimigos é amado de Deus. Então Deus deseja salvar. E Deus vai salvar como? Deus honrando, te exaltando, Deus te engrandecendo e ele vendo, realmente não dá para lutar contra o Vinícius, não dá para lutar contra a Jéssica, porque Deus é na vida deles. Deus é na vida desse moço. Deus é na vida Com daquela certeza. moça. Então,
Guarda aí. Oh, aleluia. Dá vontade de continuar Pastor, aqui. a Sim. irmã Ilza até colocou o que eu ia comentar. A irmã Ilza Batista colocou aí. Os nossos inimigos, eu vejo as potestades, né? O que eu ia citar. Até mesmo porque a nossa luta não é contra a carne, nem Isso contra o aí. sangue, contra as potestades. Então, os nossos inimigos, de fato, como o senhor falou aí, são amigos de Deus. Nossos inimigos são. A gente não pode olhar uma pessoa e falar, ó, é nosso inimigo e não sei o quê, eu quero. Não, que isso? Ele é o teu irmão. Sim. Precisa de Jesus da Às mesma vezes forma. você vê Né? uma Sua pessoa luta não é mal, contra ele. mal, 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 mas aí o que que diz a palavra? Que Deus não veio para os bons, porque os bons não necessitam de médico. Deus veio para os maus, né? Com E certeza. porque eles precisam ser salvos em Jesus. É mal porque não conhece Jesus. É mal porque não foi liberto, não foi transformado. Porque o dia que Jesus entrar na vida dele, o que que você diria para um homem? Vamos lá, pelas características, eu quero que você descubra quem é. O homem que tinha muitas pessoas ao seu é, submisso a você, e ele começou a delegar funções contra o povo de Deus. Mas um dia, Jesus para na frente dele e pergunta assim: ô moço, por que tu me persegue? E aí? O que, que você diria para um homem desse? Jesus deveria salvar, Jesus deveria libertar, Jesus deixa ele cego lá por um momento para ele entender de que ele não era mais forte, era um homem mau. Quem é ele? Saulo, Saulo, por que me Por que persegues? me persegues? Entendeu? Então, o inimigo meu não é inimigo de Deus. Deus o ama. Irmãos, antes do Vinícius orar, abençoando a todos vocês, deixa eu botar aqui o hino pelo qual nós falamos muito aí sobre murmuração. Eu tenho aqui o hino da harpa 302. Vamos adorar ao Senhor com esse hino? Glória a Jesus. Vê se o áudio vai ficar bom. Pastor, depois eu acho que tem uma pergunta da irmã Dilma aí. Ah, sim, vou vendo aqui. Vê se o áudio está bom, irmãos. Acho que tem que aumentar um pouco, pastor. Tem que deixar mesmo. Com o fone, tem que botar perto aqui. Em vez de murmurares, canta um hino a Deus. Jesus quer te dar vida santa.
Aleluias! Fica com esse louvor aí, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Vinícius, responde a irmã Dilma. A irmã Dilma está fazendo uma pergunta porque todas as vezes que vai orar, o enfermo lê, ou seja, eu entendi que a pessoa que está enferma, quando vai orar, ela recita aí o Salmo 23. Pastor, essa daí eu vou ter que dar uma pesquisada, porque é a primeira vez que eu ouço que eu vejo essa pergunta aí, É, né? Eu não, nunca vi ninguém, talvez seja costume, eu não sei, de ler o Salmo 23, né? é Não, mais não sei, eu vou comum o ter que dar uma Salmo pesquisada. 91, Salmo né? 91, muitas pessoas deixam até 91. aberta já em casa a Bíblia, né? Sim, sim. Irmã Dilma, o Salmo 23, por exemplo, não é um costume constante de quem dobra o seu joelho para orar constantemente vai orar o Salmo 23. E quando ora, ele entende o seguinte, que ele está fazendo o seu clamor a Deus por algumas adversidades, mas entende que o Senhor é o pastor e nada faltará. É o mesmo que permite a luta e é o mesmo que vai dar vitória sobre ela. Então, esse Com salmo certeza. fala do reconhecimento do sumo pastor, que é o nosso Deus, né? Já o Salmo 91 é o salmo que fala da segurança do crente, só que o Salmo 91 ele é rico em mensagens da parte de Deus para nós. Então não adianta você pegar lá o Salmo, ler ele toda vez que vai orar, ou colocar lá digitado atrás da porta e não viver. E não viver. Começa lá pelos os versos primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem tanta gente saindo do esconderijo que a gente fica até sem saber, né? E Se é quer crente desfrutar de ainda. proteção, né, pastor? Verdade. Deus abençoe, irmã Deixa, Dilma. Sim. deixa eu, não sei se vai ajudar muito a irmã Dilma Cardoso. Irmã Dilma, alguns comentários, pastor, alguns comentaristas consideram o Salmo 23 o mais belo e mais conhecido salmo de confiança em Deus. É um salmo davídico, um salmo de Davi. Aqui ele expressa a sua total confiança em Deus. Talvez por isso, eu não sei, né? Talvez por isso algumas pessoas citam aí o Salmo 23, por ser um salmo de confiança Sim. em Deus. Claro. Talvez o cara está enfermo, a pessoa está enferma, então vou citar aqui recitar o Salmo 23, que é um salmo de confiança. Como o Senhor disse, Deus e o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Veio a enfermidade, mas a cura vai vir também, porque Ele é o meu pastor. Claro. Ele refrigera a minha alma, Ele é o Adonai Rafá, né? O Deus que cura. Como nós falamos, o Adonai Rafá, o Deus que cura, que traz refrigério. Talvez seja por isso aí. Maravilha. É isso aí. Manroso colocou um comentário aqui. Eu acho que Deus está mostrando que vai chegar o momento que vamos sentar à mesa com aqueles que outrora foram ruins. Deus une a mesa para terem comunhão, porque sentar à mesa fala de comunhão. Isso aí. Glória a Jesus. Gente, Deus abençoe. Queremos agradecer a todos vocês por estar aqui conosco. Jéssica, passou aí 2 horas e Irmão pouca Antônio mesmo. acertou. E pior de tudo que não conseguimos falar das 13, mas foi muito produtivo, foi muito abençoado, né? Eu tenho certeza que todos vocês que amam a palavra de Deus foram por Deus grandemente abençoados. Irmãos, amanhã Aleluia. a nossa EBD para adolescente pelo Face da igreja e também a nossa EBD pelo meu Face aí às 9 da manhã, tá bom? E hoje ainda, 23h30, Clamor. estamos aqui. De repente a gente faz um momento mais estreito, porque já é a segunda live de hoje. A garganta já foi embora. Amém? Deus abençoe. Vinícius, ora para Amém, encerrar pastor. no nome de Jesus. Amém, amados. Vamos orar. Lembrando aqui, se alguém quiser aí o copo da felicidade, é só entrar em contato. Amém? Mas explica aí, o copo da felicidade, o que que tem aí dentro? O negócio tá bonito pra caramba, mas fala aí pra Ô gente. pastor, eu vou abençoar o senhor com o pastor amanhã. Mas É, tem
Tem. O que tem aí, Jéssica? É bis, M&M's. Ih, pastor, ganache, morango, Que chocolate isso? branco, bolo. Isso é O para deixar trem é diabético gostoso mesmo. e já deu até água na boca. Eu quero Já. mesmo. Amém. Então fica Amém. aí os Amanhã. irmãos que quiserem o copo da felicidade. Uma Jéssica, Tezuma e Vinícius. Faz entrega, mas vocês moram longe, hein? Como que é? É Ah, tem uma gelado? Faz taxazinha na de entrega. hora? Hã? Faz na hora. Tem uma taxazinha de entrega, mas é benção, é benção. Um custa Opa! 12, dois sai a 10 cada um. Aí, ó. Já fica aí a propaganda. Os irmãos comprem aí para ajudar a nossa irmã Jéssica e da mesma forma ser abençoado, porque o trem parece ser Com certeza. gostoso. Já deu água Ah, na é boca bom, é bom. aqui. Pode Vamos orar, orar, servo pastor? de Deus. Sim. Soberano Deus e eterno Pai celestial. Oh, Deus, nós aleluias. queremos te agradecer por esse momento. Sim, Pai. Momento, Deus, de aprendizado, onde, Deus, nós aqui Oh, aprendemos um Deus. pouco mais, recapitulamos aquilo que Verdade, falamos Deus. no trimestre, Deus, anterior, aprendemos, Deus, sobre a tua palavra, sobre adoração, sobre Glória a Deus. arrependimento. E, Deus, nós cremos que isso tudo será levado, Deus, para as nossas vidas como princípio, Deus, de vida. Te louvamos e te agradecemos por cada um dos irmãos que participaram dessa live, pela vida do pastor Eduardo, sua família. Muito Deus, tome em obrigado, tuas Deus. mãos cada lar, cada família aqui Abençoe representado, a teu vida da minha filho, tua esposa também que casa, estava aqui participando. Deus, toma a vida cada de cada um. participante. Pai amado, daqui a pouco nós estaremos no clamor da Oh, meia-noite aleluias. e cremos, Deus, que assim como o Senhor Deus falou nessa live, o Senhor Deus haverá de falar também no clamor da meia-noite e Sim, Deus, Deus. coisas extraordinárias, Pai amado, irão acontecer. Obrigado por Glória a tudo. Deus. Deus, que esse desejo, essa vontade de aprender da tua palavra, de estar íntimo do Senhor, de manter esse relacionamento aceso com o Senhor, Deus, seja mantido em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, Deus Aleluia. abençoe a vida de vocês. Espero vocês às 23h30 para juntos clamarmos ao Senhor. E amanhã, né, um dia bem intenso, mas vamos estar buscando a presença do Senhor. Jéssica, muito obrigado, né, por estar aí à disposição da live. Vinícius, Deus continue te abençoando. Vamos marcar outro Pastor, momento obrigado. como esse. Vamos sim. Fica com Deus, Obrigado, tá, paz. pelo convite. Paz, Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, todos na paz e até mais tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe.